Mais uma live especial aqui no Papo de Profeta, aleluia. Nós vamos examinar as Sagradas Escrituras e vamos falar hoje como restaurar uma vida destruída. Como restaurar uma vida destruída. Eu já peço que você já deixe o seu like, é muito importante para o canal, para que o YouTube recomende esse vídeo. Muitas pessoas vão estar com a sua vida em cinzas na quarta-feira, o nome já diz quarta-feira de cinzas, e eu quero ensinar nesse vídeo como restaurar uma vida destruída. Diga glória a Deus. Mas antes vamos pedir a bênção de Deus. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra venha de encontro a essa pessoa, meu Deus, que recebeu esse vídeo compartilhado. Alguém compartilhou. Talvez essa pessoa, meu Deus, perdeu família, perdeu carro, perdeu a empresa, perdeu a saúde, vem perdendo tudo, igual uma avalanche, igual uma bola de neve, meu Deus, igual um tsunami que vem, igual um dilúvio. Eu te peço, meu Deus, que essa palavra revelada venha restaurar, meu Deus, aqueles que estão com as suas vidas destruídas. Que o Senhor venha, meu Deus, falar o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Bem-vindo ao Papo de Profeta. E eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias. Abra a sua Bíblia junto comigo. Aí no livro de Neemias, capítulo 1, por favor. Abriu? A partir do versículo 3. Neemias 1, versos 3. Diz assim o texto sagrado. Vamos acompanhar junto. E disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro, vai ouvindo, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, vai vendo, fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e fiz o quê? E chorei. E lamentei por alguns dias. Vai ouvindo. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Para você entender aqui esse texto, Neemias, ele era um judeu, que, como outros judeus, ele estava no exílio. Para você entender, Jerusalém tinha acabado de ser destruído pelos inimigos e o povo de Jerusalém foi levado escravo para outras nações, para você entender melhor. Mas a situação de Neemias, embora ele também tivesse sido levado cativo, mas a situação dele era privilegiada. Por quê, meu bispo? Porque ele se tornou copeiro do rei. E haja vista, ele se tornou copeiro-chefe, né, do rei. O que era o copeiro, meu bispo? O copeiro era aquele que tudo que o rei ia beber, era ele que preparava, ele bebia antes, ele provava, até para que o rei não fosse envenenado. Então, ele tinha um cargo importante e ele era o homem de suma importância do rei. Amém? Mas para você entender, vieram pessoas de Jerusalém, judeus, que trouxeram para ele notícias
da situação que ficou Jerusalém. E as notícias não foram as melhores. Quem veio trazer a notícia disse: olha, os que ficaram lá estão em grande miséria. Isso aconteceu, em grande desprezo. Os muros estão cheios de fendas, buracos. As portas das muralhas foram queimadas a fogo. Então, aquela notícia má deixou Neemias muito, muito triste, porque ele era um homem de Deus, mas era ser humano. Quando você recebe uma notícia ruim, a gente não comemora. Ah, que bom, que maravilha. Você não fica alegre, feliz. Você sente, nós sentimos. E ele sentiu, Neemias sentiu. Inclusive a Bíblia diz aqui que ele chorou. Porém, olha a reação dele. E qual é a reação da pessoa que vive pela fé, né? De quem é da fé mesmo. Ele até chorou, ele lamentou, mas está escrito aqui no final do versículo 4, vamos ler de novo, depois do ponto aqui e da vírgula. E estive, o que mesmo? Minha ovelhinha, jejuando e orando perante o Deus, olha que lindo, dos céus. Entenda, a pessoa que vive pela fé, diante de uma adversidade grande como essa, de uma notícia dessa, ainda que ela sinta, né? Ainda que ela lamente, ainda que ela chore, mas a pessoa já busca de imediato uma solução em Deus. Ela sabe, ou seja, Neemias, ele sabia aqui que ele não iria poder mudar aquele quadro pela força dele, pela força humana. Humanamente falando, tentar reconstruir Jerusalém seria impossível, até porque Neemias sabia que os inimigos não tinham interesse que ele se levantasse. Então, na oração de Neemias, que forte, ele demonstrou o reconhecimento que aquela situação de miséria, de destruição, aquela situação que o povo de Israel viveu, que Jerusalém viveu, não era culpa de Deus. Porque alguém poderia questionar e dizer, ou até o próprio rei poderia falar: vocês não servem um Deus vivo? Não falam que é um Deus grande? Como que vocês chegaram a esse ponto? Estão entendendo, minha ovelhinha? Mas Neemias, na sua oração, deixou bem claro que ele tinha consciência que aquela miséria, aquela desgraça que Jerusalém se encontrava, não era por infidelidade da parte de Deus, não era culpa de Deus, porque Deus errou ou deixou de cumprir a sua palavra, mas porque o povo tinha se esquecido de Deus. Aliás, a história de Israel, se você ler principalmente Crônica, Segunda Crônica e o livro dos Reis, Primeira e Segunda Reis, você vai perceber e vai notar que a história toda de Israel é de altos e baixos. Ora, Israel estava dominando, lá em cima, cabeça. Ora, Israel estava sendo pisado. Tudo dependia do momento em que o povo vivia diante de Deus, ou se era de obediência, ou se era de desobediência. Quando o povo obedecia, Israel prevalecia, vencia. Quando Israel desobedecia, os inimigos é que prevaleciam. E vinha tristeza, angústia, assolação.
entende? E nessa feita, Israel tinha sido destruído. Você está entendendo? Lembra da passagem do rico e do Lázaro? Você lembra que o povo lá em Jerusalém davam ouvidos a falsos profetas, ignoravam Jeremias, que era o profeta de Deus. O povo apedrejavam os profetas verdadeiros e davam ouvido aos falsos profetas. O povo se corrompeu com a idolatria, deixou entrar em suas casas outros deuses, como diz a Bíblia, que eles faziam bolos para a rainha dos céus. A idolatria entrou em Jerusalém. Então, porque eles viraram as costas para Deus e desobedeceram seus mandamentos, então os inimigos vieram e fizeram o quê? Destruíram tudo. Então Neemias não chegou e disse: ó Senhor, o Senhor tem que mudar esse quadro. Não, porque ele sabia que ele não estava nessa condição. Ele estava pedindo sim misericórdia. Eu sei, Senhor, que o erro foi nosso, foi do nosso povo. Não foi o Senhor, foi o nosso povo que se corrompeu. Amém? Ou seja, então quando ele voltou para Jerusalém, não foi apenas para reconstruir os muros de Jerusalém, mas foi sim para reconstruir a vida espiritual, a comunhão com Deus. Aleluia, aleluia. Foi para colocar Deus da onde ele nunca deveria ter saído, que é o primeiro lugar no nosso coração. Escreve aqui embaixo nos comentários. Escreva aqui embaixo nos comentários o seu primeiro nome e do lado: Senhor, reconstrói a minha vida. Amém? Então, quando Neemias resolveu lutar, foi para tirar as coisas imundas, as coisas sujas, e levar o povo a temer a Deus novamente. E esse é o primeiro passo para quem chega na presença de Deus com a vida destruída. Ela quer reconstruir a vida. O primeiro passo é a pessoa se consertar com Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Meu bispo, eu estou com a minha vida destruída, eu estou com a minha família, finanças, etc. Mas a pessoa está vivendo no adultério, no pecado, está com o coração com mágoa de Beltrano, de fulano, tem mágoa de pai, de mãe. A pessoa vive uma vida ímpia, injusta, de pecado, uma vida louca, como posso dizer. E não é por um acaso então que a vida da pessoa está destruída. A causa é esse afastamento de Deus. Então o primeiro passo para que a vida da pessoa seja restaurada é ela reconhecer os seus erros diante de Deus. Entenda isso. Se você entender isso, a sua vida muda a partir de hoje. Você se humilhar diante de Deus, pedindo perdão, amém? Fazer um voto com Deus, de se consertar diante dele, amém? Aprenda isso. Quando você se levanta espiritualmente, todas as outras áreas da sua vida se levanta também. Agora, se a pessoa está caída no pecado, nos prazeres, né? E não quer se converter, e só está atrás de Deus por causa do pão e do peixe, por causa dos milagres, então você vai ficar como quem coloca o carro na frente dos bois e não sai do lugar. Ou seja, tem pessoas que ela quer reconstruir, ela quer uma reconstrução, mas não quer reconstruir
a vida espiritual, ou seja, não quer largar o pecado, não quer largar os prazeres ilícitos, as coisas que não agradam a Deus, entende? Mas quer o pão, quer o peixe, quer as bênçãos de Deus. Aí a vida não anda, amém? Quando Jesus ele foi para o deserto, ele multiplicou os pães, os peixes, a Bíblia fala de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Aí você calcula aí, uma média de 20, 15 mil. Tinha pão e peixe para todo mundo, e ainda sobraram 12 cestos, cheios de pão e peixe, 15.000. Mas, no dia que Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, subiu aos céus, e algumas semanas depois, quando estavam os discípulos lá no cenáculo reunidos, o Espírito Santo foi derramado. Quantos que tinham lá? Vocês sabem? 120 pessoas. No dia do derramamento do Espírito Santo de Pentecoste, só tinha 120 pessoas. Olha aí, no dia do pão e do peixe, tinha 15.000, mais de 15.000. Forte, né? Mas no dia que o Espírito Santo foi derramado, né? Que a igreja estava sendo na época perseguida, atacada, os cristãos estavam sendo caçados, né? Como o rato é caçado pelo gato, entende, minha ovelhinha? Só tinham 120, cadê os 15.000? Os 15.000 só queriam o pão e o peixe. Você está entendendo, minha ovelhinha? Mas poucos entregaram uma vida e se fizeram de Deus verdadeiramente. Amém? Hoje em dia, muda só os personagens, mas a história se repete. Infelizmente, a maioria dos que buscam a Deus só estão buscando o pão e o peixe, mas poucas pessoas querem de fato ter um compromisso real de vida com Deus. Eu quero fazer uma oração agora para você que diz assim: meu bispo, eu não quero só o pão e o peixe. O pão e o peixe é consequência. Buscar e pois em primeiro lugar. Deus está dando a dica. Deus falou: se você me buscar em primeiro lugar, eu vou acrescentar. Eu sei do que você precisa. Amém? Há quem diga, e eu concordo, até preciso do pão e do peixe. Tem um ditado que diz que saco vazio não para em pé, né? Mas você diz assim: acima do pão e do peixe, eu quero ter comunhão com Deus. Eu quero ter uma vida com Deus. Eu quero, meu bispo, obedecer. Sabe, eu quero uma entrega sincera a Deus. Eu quero uma salvação. Eu quero ter o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Isso é muito forte. Eu quero mais do que o pão e o peixe. Mais do que tudo, eu quero o batismo com o Espírito Santo. Então vamos orar agora. Deixa eu orar por você que quer reconstruir a sua vida. Ó meu Deus e meu Pai, meu Deus, muito obrigado por essa palavra que está sendo compartilhada para todo o Brasil, porque, meu Deus, é uma palavra de conversão para quem quer reconstruir a sua vida. Fala para Deus: Pai, eu preciso do pão e do peixe, mas eu preciso mais do Senhor. O Senhor está além dos milagres. O Senhor é tudo. A Bíblia fala dos 10 leprosos. Os 10 foram curados. Só um voltou para agradecer. Só um reconheceu que sem Deus não era nada. Fala: Deus, eu quero ser esse um que voltou, que reconheceu. Fala: eu reconheço, meu Pai,
minhas falhas, meus erros. Pede ajuda a Deus. Fala, me ajuda, tem misericórdia de mim. Me ajuda nas minhas fraquezas. Perdoa os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Me lava, me limpa para eu te servir, me purifica. Tira de mim tudo que não te agrada, tudo que não provém do Senhor. Restaura a minha vida espiritual. Meu Deus, eu quero ter comunhão contigo. Fale com Deus aí agora. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Aleluias. Receba aí agora a força que vem de Deus. A força para reconstruir não só a vida material, mas a vida espiritual. Porque você reconstruindo a sua vida espiritual, as outras coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Deus vai ajudar você a reconstruir sua vida sentimental. Deus vai ajudar você a reconstruir a sua vida financeira, sua saúde, sua família que você perdeu. Porque primeiro você decidiu reconstruir a sua vida espiritual. Entregue a sua vida a Deus. Fala para Ele, meu Pai, perdoa meus pecados, minhas falhas. Perdoa os meus erros, me ajuda, me renova, me fortalece e me prepara, meu Deus. Eu quero me entregar a Ti. Entrega a Ele a sua vida, entrega a Ele o seu coração. Fala para Ele, a minha vida é sua. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Bom, todos os domingos nós temos o culto no lar pelo WhatsApp. Quem não recebe ainda as orações pelo WhatsApp, anote o WhatsApp do bispo, DDD 21 99 669 6035. DDD 21 99 669 6035. Que essa palavra possa ter te ajudado em alguma coisa, que essa palavra possa ter somado e acrescentado na tua vida espiritual, que essa palavra possa ter te fortalecido em meio a tantas lutas, a tantos problemas. Amém? Porque você começando a trabalhar na tua vida espiritual, você reconstruindo a sua vida espiritual, sua vida com Deus, as outras áreas vai ser moleza. As outras áreas, você vai ter ajuda de Deus para reconstruir. Porque primeiro você reconheceu seus erros, se consertou com Deus, permitiu Deus arrumar a sua vida, a bagunça que o inimigo fez, por causa das brechas que você vinha dando. Diga glória a Deus. E agora você está pronto para começar uma vida nova diante de Deus. Amém? Estamos aqui em mais um papo de profeta. Eu tenho certeza que Deus, Ele honrou e te abençoou. Eu quero também orar agora, toda oração, eu oro aqui pelo propósito que nós estamos fazendo do carnê Eu Serei Feliz no Amor. Muitas pessoas já têm o seu, levante para os céus, é um propósito pela vida sentimental, levante o seu aí. Se você não tem e deseja adquirir, para fazer a sua semeadura pela sua vida sentimental, você pode pedir também pelo WhatsApp que está aqui embaixo na descrição, tá certo? Levante para os céus. Pai, abençoa esse propósito para abençoar a vida amorosa, a vida sentimental do carnê Eu Serei Feliz no Amor. Abençoe, meu Deus, quem hoje fez a sua semeadura. Eu declaro bênçãos na vida amorosa, na vida sentimental dessa pessoa. Repita comigo, eu serei feliz no amor. Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Respira fundo. Graças a Deus. Eu vou lhe pedir uma coisa. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. Não esqueça de se inscrever, para que você receba os próximos vídeos que eu colocar aqui. E também não se esqueça de compartilhar
para o máximo de pessoas. Compartilhe essa oração de hoje. Eu tenho certeza que essa palavra vai fortalecer a fé de muita gente a se restaurar, a reconstruir a sua vida num todo, a começar pela sua vida espiritual, tá bom? Um forte abraço, teu bispo te ama, serei profeta na sua vida.